Olá pessoal do canal Agricultura A a Z. Veja neste vídeo tudo o que você precisa saber sobre controle de nematóides com o especialista Daniel Lage. Antes de seguirmos, gostaria de pedir para você se inscrever em nosso canal e não se esqueça de deixar o seu like e também compartilhar este vídeo com outros amigos, pois isso ajuda a gente. Bora pro vídeo? Nematóides fitoparasitas é um tema que atrai muita atenção, tanto de pesquisadores, consultores agrônomos e produtores, devido aos enormes prejuízos que esses nematóides trazem às áreas de produção, uma vez introduzidos e mal manejados. Talvez esteja claro também na nossa cabeça que dentro de um programa de manejo integrado, a principal ferramenta que a gente pensa para manejo de nematóides seja a resistência genética por meio de cultivares resistentes. Meu nome é Daniel Lage, eu sou pesquisador de fitopatologia dentro dos programas de melhoramento de soja e algodão da BASF. E eu convido vocês a assistirem esse vídeo e refletirem comigo sobre os principais aspectos da relação nematóide e resistência genética. Muito bem, então o ponto de partida aqui é a gente entender o conceito de resistência genética. E vamos entender resistência genética como um mecanismo de controle da planta que interfere no estabelecimento de uma relação de parasitismo entre o patógeno e o hospedeiro, ou um mecanismo que vai reduzir o desenvolvimento desse patógeno uma vez estabelecida essa relação de parasitismo. Quando a gente pensa em variedades com resistência a nematóide, utilizando esse conceito de resistência, então as variedades resistentes elas são definidas então com base na sua capacidade de reduzir ou de multiplicar em menor quantidade um dado nematóide fitoparasita. Então a gente fica claro que a gente pode ter desde uma redução de multiplicação ou uma multiplicação em baixa quantidade. E aí, com base nessa relação quantitativa, nós conseguimos separar as variedades em resistentes, moderadamente resistentes ou suscetíveis. Para aqueles nematóides que têm uma boa fonte de resistência conhecida, o próximo passo é entender a herança genética, ou seja, como que essa característica é transmitida de geração para geração. Muitas vezes a resistência genética ela é governada por genes mais simples, que a gente chama de genes maiores, que são os primeiros alvos do programa de melhoramento genético. Esses genes eles geralmente possuem uma alta eficiência de controle e são facilmente transmitidos de uma geração para geração. Eles podem ser mapeados, a gente pode usar a seleção assistida por marcador para direcionar o programa e de alguma forma aumentar a eficiência de lançamento. Outros genes, outras características já são comandadas por múltiplos genes e de efeito menor. Esses são mais complexos, mas também podem ser utilizados pelo programa de melhoramento, neste caso como um segundo alvo para tentar trazer variedades resistentes. Para aqueles nematóides que a gente não tem uma boa fonte de resistência nativa conhecida, como por exemplo pratilencos, os programas de melhoramento têm que buscar fontes de resistência então de diversas outras formas. Hoje as mais atuais que têm sido utilizadas como abordagem é a transgenia, né, que consiste da transferência de genes entre espécies diferentes. Então a gente tem como por exemplo aí os genes BT, né, que trazem resistência a insetos, né, há algum tempo já usado na agricultura, mas também possuem eficiência contra nematóides. E a edição gênica, que consiste de fazer pequenas modificações no DNA da própria planta, finamente controladas, alterando genes específicos de maneira a aumentar essa resistência na planta a nematóides. Aqui então a gente passou pelas principais técnicas atualmente utilizadas pelos programas de melhoramento para trazer resistência genética a nematóides, e agora nós vamos falar um pouco sobre fenotipagem, que seria o próximo passo. A fenotipagem, então, consiste em avaliar a resistência genética na própria planta com base na multiplicação do nematóide, dentro do conceito que nós trabalhamos nesse vídeo. Então, a gente vai avaliar a multiplicação do nematóide de diferentes formas de acordo com cada um desses nematóides. Por exemplo, a gente utiliza o índice de fêmea para avaliação de nematóide de cisto das diferentes raças que eles possuem. Se faz o teste raça por raça. Para galha, a gente utiliza nota de galhas, né, dando nota de galhas nas raízes, mas também utiliza o fator de reprodução, ou seja, quantas vezes o nematóide foi capaz de se multiplicar
dada uma população inicial que foi utilizada. O fator de reprodução ele também é muito utilizado para nematóides como rotilencos, pretilencos, entre outros. Existem alguns padrões já definidos para resistência. Então, por exemplo, para cisto, quando se define variedades resistentes, nós estamos dizendo que são aquelas que multiplicam de 0 a 10% de índice de fêmea, ou seja, quantidade de cistos, comparativamente com o padrão suscetível, né? Então, se utiliza um padrão suscetível, você vê quanto que multiplicou naquele padrão e compara com a sua linha de teste, a sua futura variedade. Se ela tiver até 10% desse padrão, ela se enquadra em resistente para aquela raça testada. A moderada resistência, ela estaria classificada entre 10% e 30%. É assim que se faz para cisto. No caso de nematóides de galha, rotilencos, um padrão que está bem estabelecido é a questão de fator de reprodução abaixo de 1. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu coloco uma quantidade inicial de inóculo e depois de um dado tempo que eu deixo para o nematóide se multiplicar, eu faço a extração do nematóide e verifico quanto que ele multiplicou. Fatores abaixo de 1 quer dizer que o nematóide não foi capaz de se multiplicar acima da população inicial que foi colocada. Fatores acima de 1 quer dizer que o nematóide se multiplicou em relação à quantidade inicial colocada. Bom, e aí a gente tem os materiais suscetíveis. No caso do nematóide cisto, a gente considera como suscetível todos aqueles materiais que multiplicam acima de 30% de um determinado padrão de suscetibilidade conhecido. No caso daqueles nematóides que a gente trabalha a avaliação da resistência por meio de fator de reprodução, muitos dos genes que a gente trabalha, eles não permitem um fator de reprodução menor do que 1. Neste caso, a gente consegue enxergar que os fatores de reprodução muitas vezes vão variar entre 1 e 2, 2,5. Isso comparativamente com padrões suscetíveis que muitas vezes multiplicam 20, 30, nós estamos falando que seria menos de 10% do que a multiplicação de um dado padrão conhecido. Em resumo, então, os materiais resistentes seriam aqueles com fator de reprodução abaixo de 1. Fatores de reprodução em até 10% de um padrão suscetível seriam materiais com moderada resistência, e acima dos 10% seriam materiais suscetíveis. O importante é que sempre que a gente trabalha esses estudos de fenotipagem, que eles sejam realizados em condições controladas, onde a gente realmente garante que os nematóides estão sendo colocados nas mesmas condições e quantidades para todos os genótipos testados, de maneira que a gente possa separar as diferentes classes de resistência. É claro que esses testes depois são complementados a campo em menor e maior escala até o lançamento do produto. Bom, agora que você entendeu como que a gente separa as variedades em resistente, moderadamente resistente e suscetíveis, a gente pode conversar na prática qual que é o benefício de ter esse conhecimento. Vamos dizer que a questão de entender a resistência de nematóides por meio da multiplicação deles na própria planta nos ajuda a entender um pouco de como que vai ser esse comportamento na lavoura. Então vocês imaginam que já exista o nematóide na lavoura e ele está em uma determinada população. A seleção da variedade que eu escolher para aquela lavoura vai me dizer o quanto que o nematóide vai multiplicar potencialmente no ciclo daquela cultura. Se eu escolho variedades que estão de resistente a moderadamente resistente, com base, por exemplo, no fator de reprodução, nós estamos dizendo que a gente tem um potencial de multiplicação mais baixo desse nematóide na lavoura. Quando eu escolho variedades com fator de reprodução mais alto, isso quer dizer que potencialmente aquele nematóide pode se multiplicar muito, né, e aumentar a população muito rapidamente. Comparativamente, a gente pode ter variedades que tenham, como a gente falou, fatores de reprodução próximos de 1, 2, né? E fatores de reprodução às vezes de 20, 30. Isso quer dizer o quê? 10 a 15 vezes maior potencial de multiplicação de nematóides na lavoura. E isso, é claro que não é linear, mas já diz muito para nós quanto que uma variedade pode nos ajudar no manejo.
Escolher variedades que tenham moderada resistência quer dizer que nós estamos ajudando que a multiplicação de nematóides seja menor naquela área. No início do vídeo nós falamos que a resistência genética talvez fosse a principal ferramenta de manejo integrado para nematóides. E aqui eu mostro para vocês que sim, uma vez que, imaginem quando a gente pega variedades com resistentes ou moderadamente resistentes que apresentam fatores de reprodução mais baixos, ou seja, onde o nematóide multiplica menos, e nessas áreas onde eu usei essas variedades, eu posso combinar o controle biológico, eu posso colocar nematicidas, eu posso usar plantas antagonistas antes ou depois do cultivo. Todas essas situações que eu vou utilizar outras medidas de controle dentro de um programa de controle integrado, elas com certeza também vão ter maior eficiência quando eu utilizar variedades que multiplicam menos nematóide. Se eu tenho nematicidas ou controle biológico em variedades que me permitem uma alta taxa de multiplicação, com certeza a eficiência do controle pelas outras medidas também vai ser mais baixo. Então, dentro de um programa integrado, a gente enxerga que a resistência genética sim é uma principal ferramenta para manejo, complementando, principalmente aumentando a eficiência das demais medidas. Bom, era isso que a gente tinha para compartilhar com vocês. A minha mensagem final é deixar para vocês apenas a questão da tolerância, né? Muitas vezes a gente confunde tolerância e moderada resistência, e quero que fique claro aqui que a resistência nós estamos falando de mecanismos que reduzem a multiplicação do nematóide, e quando a gente fala em tolerância nós estamos falando em produtividade, materiais que são suscetíveis, ou seja, multiplicam muito o nematóide, mas que produzem bem nessas condições. Estes seriam os materiais tolerantes. Então fica aqui o nosso compromisso. Se você gostou do vídeo aí, dá um like aí para ajudar o pessoal do canal. Obrigado. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de comentar suas dúvidas e sugestões de novos vídeos. Além disso, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Obrigado!